Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 25 itens de meus estudos sobre o controle da administração pública, alguns conceitos e características. Do controle interno. O controle interno da administração pública apoia o controle externo, no exercício de sua missão institucional. Do controle externo. De acordo com o artigo 71 da Constituição Federal, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O controle externo da administração pública aplica aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei. O Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, conta com o auxílio dos tribunais de contas. O controle externo exercido pelo Judiciário não pode examinar o mérito administrativo, que é a conveniência e oportunidade. Dentre as competências do controle externo, vejamos o inciso 3º do artigo 71. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Sustar atos normativos. A administração pública pode sustar a execução do ato impugnado, pois é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Da anulação ou revogação dos atos administrativos. A súmula 473 do STF preconiza o seguinte: a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. O Poder Judiciário pode anular ato administrativo, aqueles que são ilegais, mas não pode revogar. Do controle jurisdicional. Cabe ao Poder Judiciário, todavia, de maneira atípica, poderá exercer o controle administrativo de seus próprios atos. Do controle formal. A atuação da administração pública, direta e indireta, está sujeita a diversas formas e dimensões de controle, exercidas por distintos atores, tanto do âmbito público quanto da iniciativa privada, sendo comum a todas as atuações o controle formal, que diz respeito à observância de requisitos e procedimentos legalmente previstos, tanto no que diz respeito a atos discricionários quanto a atos vinculados. Características do controle na administração pública. Com a proclamação da República Brasileira, houve um fortalecimento das funções legislativas. O controle das contas públicas sofreu grandes transformações, apesar de manter a ênfase no aspecto corretivo. A respeito de controle na administração pública, o controle de legalidade tem foco na avaliação da conformidade dos procedimentos administrativos com as normas e os padrões estabelecidos. É o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais o poder público e o próprio povo exercem o poder de fiscalização e de revisão das atividades administrativas. De acordo com a doutrina de direito administrativo, quanto à natureza do órgão controlador, o controle pode ser classificado como administrativo, que é aquele executado pela própria administração pública, calcado em seu poder de autotutela. O controle legislativo é realizado pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. O controle da administração pública pode ser classificado em controle interno, controle externo e controle social. O controle da execução orçamentária compreenderá a fidelidade funcional dos agentes da administração pública responsáveis por bens e valores, o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços, além da legalidade dos atos que resultem à arrecadação da receita ou à realização da despesa. A norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, NBC-T 16.8, do Conselho Federal de Contabilidade, classifica o controle interno nas seguintes categorias: operacional, contábil e normativo. Na administração pública, a função do controle é exercida em decorrência de diversas imposições constitucionais. O controle externo é aquele exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. O controle interno municipal é aquele exercido pelos poderes executivo e legislativo. Instâncias do controle na administração pública. Controle interno ou institucional é exercido no âmbito do próprio ente controlado, com o objetivo de orientação e prevenção. O controle externo na administração pública é realizado por órgãos que não fazem parte da gestão administrativa.
administrativa. Finalizando aqui, contrato na administração pública. Em consonância com a legislação disciplinadora das licitações, é correto dizer que o contrato é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Por hoje é isso, bons estudos e até o próximo vídeo.